Hoje é uma terça-feira, uma tarde de terça-feira, 13 de outubro de 2022. Entender um pouco mais, retomar um vídeo que eu fiz em 2021, se não me engano, sobre alavancagem. Uma reinterpretação com base na minha forma de entender o que é a biblioteca, o que é o ser biblioteca, a livraria, e associar isso com a alavancagem, o mindset de alavancagem. Bom, o tema que é muito comum hoje em dia, eu não sei se sempre foi comum, mas hoje em dia é muito comum esse tema, é o tal do empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo, quando as pessoas falam isso, eu acho assim, dá margem a diversas interpretações. Eu entendo uma interpretação boa de empreendedorismo, quando você fala em empreendedorismo no sentido de reinvenção. O cara faz a mesma coisa de uma forma diferente, mas faz a mesma coisa. Ninguém fala esse exemplo, mas eu considero um exemplo bom de empreendedorismo. Costurar e dirigir carro. Eu acho que a reinvenção do próprio transporte urbano com o Uber, com o 99, com o aplicativo de táxi, ou mesmo a própria atividade de fazer um birô de costura, isso é reinventar, isso é empreendedorismo também. Mas é muito mais lucrativo do que você querer fazer uma mega empreendimento super sofisticado e com chance de dar errado. Por que mesmo? Porque o valor é equivalente. Comprar um carro custa o quê? 100 mil reais, mais ou menos, uma base. Empreendedorismo, para você montar um negócio, essa faixa também, no mínimo 100 mil reais por aí. Que você dirigir um Uber, ter um táxi, é tido como algo muito comum, é tido como algo não empreendedor, mas eu considero como algo empreendedor. Não só o Uber, mas o próprio motoboy, o próprio logística em si. Mas com o advento do Mercado Livre, a logística ganhou uma outra roupagem, uma outra conotação. No Brasil hoje é muito lucrativo, uma das atividades mais lucrativas que existe e mais regular em termos de trabalho. Mulheres do Brasil, eu lembro que eu estava no Chile em 2007, muito antes dessa onda de empreendedorismo, antes do Uber, as pessoas assim que viam na cidade tinham que trabalhar de alguma forma. E elas trabalhavam de táxi às vezes. Mesmo nível superior, engenheiro. Eu lembro que tinha engenheiro trabalhando em táxi. Por quê? Porque é um modo de conjugar uma atividade com a outra da vida da pessoa. Merecer ou desmerecer, a questão não é essa. A questão é ter um dinheiro de curto prazo que o cara podia misturar com um dinheiro de médio e longo prazo, que é a atividade principal dele. Infelizmente, esse é o objetivo desse YouTube, por exemplo. Então, o tal do alavancar das pessoas. As pessoas, elas têm uma ideia, um mindset de dinheiro sem fim. É complicado, elas procuram uma prosperidade infinita. Geralmente é isso que elas procuram. Quando elas falam em dinheiro sem fim, eu acho que esquecem muitas partes da despesa das coisas, os riscos embutidos. O ponto que eu falo, quando você fala em risco embutido, despesas das coisas, é que é útil essa mentalidade de mindset. Eu chamaria de mindset biblioteca, mindset sebo, que seja biblioteca, livraria. É de estudo você tentar entender a própria realidade de outra forma, entendeu? Não só de uma forma, o lucro está aqui, quanto mais empregados, funcionários você tiver, mais vender, você vai faturando mais, você vai crescer mais, você vai ser feliz. Riscos embutidos. E INSS, como é que fica? A parte de imposto, a parte de contabilidade, como é que fica? A parte da concorrência. E a parte do ciclo do produto ou serviço. Cada produto ou serviço, uma marca, tem um ciclo também. Um ciclo mais forte, mais fraco. Eu considero o meu mindset, que é formado a partir de uma leitura de uma biblioteca amplo, que eles consideram uma alavancagem em si, necessariamente como o único mindset possível e desejável. Mas como eu tive uma boa infância, uma infância próspera, né? Meu pai era um microempresário, diria assim, né? Empresário, microempresário, muito próximo na área dele. Teve uma imobiliária na área de corretagem, só que ela faliu com o tempo, ela entrou com cordata, faliu. Desde criança, por reparar o que é alavancar. Ele chegou a um ponto que ele não parava de querer crescer imobiliário, só que sem estrutura, sem a parte tributária, sem a parte de riscos jurídicos devidamente equacionada. Específico da minha família, no meu caso, meu pai era um legítimo vendedor, ele vendia muito bem, ele sabia essa parte de faturamento, estrutura para faturamento, divulgar a marca, ele era bom nisso. Porém, essa parte de estrutura jurídica, parte tributária, contabilidade não era o forte dele. Ele acabou alavancando a empresa, alavancando o patrimônio familiar, construindo um patrimônio em cima do outro com base em uma expectativa de faturamento e olhando principalmente a linha do faturamento, sem tentar enxergar a linha dos riscos em si. Você vê tudo aquilo, né? Mas assim, por ter a biblioteca também, por poder comprar livro desde cedo, eu fui observando como é que é a dinâmica do empresário que observa de forma cautelosa o crescimento patrimonial, mas também os riscos. Postando até um arrimo do tema do último livro que eu fiz, Inteligência Imobiliária. Os riscos, né? Os riscos empresariais de de comprar um negócio, comprar um imóvel, a época certa, a forma de fazer que deve ser adequada, a ação potencial, os enganos da interpretação. Uma discussão sobre mindset, discussão sobre método de avaliação,
método de você negociar, método de... É época certa para fazer as coisas, na verdade. Por exemplo, da minha família, né? Meu pai realmente foi um empresário, um microempresário, no caso, né? De bairro. A gente é um empresário de bairro, né? Dono de um comércio, uma empresa de serviço muito próspera, só que ele alavancou demais. Chegou um ponto que ele perdeu a ideia. Sempre teve faturamento, só que chegou um ponto que o risco já estava muito grande. O risco jurídico, financeiro, o risco operacional já estava muito elevado em relação ao lucro que ela podia oferir. Outra ideia que eu estava comentando no outro vídeo. O que você tem que fazer nesse momento? Se você tiver uma visão um pouco mais ampla, tem que ter um senso de proporção. Olha, até aqui vai, até aqui é risco e não vale a pena. Nesse momento, cada um tem seu interesse, né? Se a pessoa está na ponta vendedora, ela não vai falar isso. Mas se estiver na ponta do risco, ela vai falar isso. Olha, seja prudente. Eu que no meu caso, eu pude, desde cedo comprar meu livro, até o dono do sebo ficou espantado. Falou, mas onde é que você monta essa biblioteca? Eu fui comprando o livro ao longo do tempo, né? Mas desde jovem. Ele quis dizer, olha, biblioteca, na verdade, quem compra livros são os velhos, porque o pessoal tem dinheiro para comprar. Os jovens não têm dinheiro para comprar tanto livro assim. Você é muito jovem para ter biblioteca dessa. Eu entendi o recado. É um privilégio ter uma biblioteca dessa, poder fazer uma pesquisa bem abrangente, uma visão mais abrangente do comércio, empresas, serviços e a vida como um todo, né? Notoriamente, no meu caso, é um privilégio ter uma biblioteca ainda jovem. Não foi possível amadurecer aos poucos as ideias também. Entender que a vida também não é só faturamento. É lógico que não. Mas é um exagero dizer que a pessoa quer só faturar, ganhar dinheiro, um dinheiro sem fim. Essa obsessão por fazer um IPO, uma abertura de capital no mercado, acumulação assim, exagerada de capital. Prudente que fica e onde fica a contabilidade disso? E onde fica a parte tributária? Onde fica a parte do risco jurídico disso tudo? Mas com certeza, eu tive esse privilégio de ter uma biblioteca e formando aos poucos também meu mindset. Hoje, minha missão não é ter algo super sofisticado, algo proporcional à minha vida. No mundo que se fala muito em responsabilidade social, sustentabilidade, quando pensa em construir alguma coisa, fazer um empreendimento, ela tem que pensar nas consequências disso, uma coisa mais abrangente. A organização, com a parte de ser feito disso socialmente. De uma forma tacanha até, eu diria, eu não sou contra o fazer o empreendedorismo, não é isso que eu quero dizer, mas assim, eu sou contra essa missão sem fim. A favor muito mais de fazer um empreendedorismo, no sentido de fazer uma reinvenção das mesmas atividades de uma outra forma. Logística, ao invés de fazer táxi tradicional, faz Uber, faz 99. Costura, que seja, ao invés de fazer só ateliê tradicional, faz um ateliê com uma moda diferente. Estética, por estética, não é um mercado só de perfumaria, é um mercado de estética que abrange não só o cabelo. Então, é a abrangência da atividade. Aqui de reinvenção, reinventar a própria atividade. Empreendedor, reinventar a mesma atividade e fazer de uma outra forma. Mesma atividade. Reinventar. E de acordo com uma alavancagem da época. Quer dizer, melhor fazer com um senso de proporção. No começo, meio e fim. É nítido, claro, o faturamento, o dinheiro que entra. É a parte que fica escondida ali, mas é contabilidade, riscos operacionais, risco jurídico, autorizações para se trabalhar. Quer dizer, a crítica que eu faço é que, infelizmente, muitas pessoas enxergam apenas o lado da alavancagem em si, faturamento, crescimento com dinheiro sem fim, e não são capazes de enxergar o risco em si.